Bem-vindos de volta à maravilhosa sopa de letrinhas que são os processadores. E a gente tá aqui com dois processadores que são muito parecidos, mas muito parecidos mesmo. E olha, é bem importante você entender a diferença entre eles. Eu tô falando do 5700X e do 5700. Pois é, dois processadores que têm só uma letrinha de diferença, o X. Mas o X da questão é, será que você está fazendo um bom negócio comprando um ou outro? Porque existe uma diferença de preço, mas e a diferença de performance entre eles? Vale a pena? Será que é só esse xizinho e só a diferença de performance? Ah, mas eu já vi, Robson, tem diferença de clock, isso aí pra mim não faz diferença no jogo que eu jogo. Você realmente entendeu qual que é a diferença entre o 5700X e o 5700? Bom, se você não entendeu, fica aí, porque agora eu vou explicar tudo pra você, mostrar quais são as principais diferenças e te ajudar a entender se vai ser importante pra você escolher um mais barato ou não, se vale a pena essa troca de valores por outras coisinhas mais. Eu já trouxe alguns vídeos falando para vocês sobre a diferença entre os processadores com nomes muito próximos, como por exemplo o 5600 e o 5600X. Mas nessa geração nós temos uma quantidade absurda de processadores. Esse aqui é o bota fora da linha M4 da AMD, os Ryzen 5000, ou seja, desde os Ryzen de primeira geração é a mesma plataforma, só mudou com a chegada da plataforma M5. Então se você ainda está com memória DDR4, ainda está na plataforma M4 e está pensando em fazer um upgrade, ou mesmo comprar ainda uma plataforma dessa, esses dois processadores são bem importantes para sua escolha. Por quê? O 5700X e o 5700 são um dos melhores processadores em relação a custo-benefício. Mas é importante entender o que você está comprando. E não, antes que você se pergunte, não é só uma diferença do Xzinho. Ai, mas o Xzinho é porque é desbloqueado para overclock, eu já sei. Não, você não sabe. Ai, o sem o nada, o sem o X, sem o G, sem nada, é porque ele tem um TDP mais baixo e ele economiza. Você não sabe. Essa é a questão. Existem vários modelos da linha Ryzen 7. Tem os Ryzen 7 5700, o 5700G, o 5700X, o 5800X, o 5700X 3D e o 5800X 3D. Olha a quantidade de processadores, todos eles com 8 cores e 16 threads, ou seja, é fácil se confundir, mas todos eles têm uma diferença de performance e tem uma diferença de preço. Mas todos eles são 8 cores e 16 threads, então na ponta do lápis parece que é tudo a mesma coisa. Fala, não, mas 8 cores e 16 threads pra mim já tá bom, não precisa ter as outras coisas que eu nem sei o que é. Pois é, essas outras coisas que você nem sabe o que é, dentre elas são o suporte a PCI Express 4.0. Você sabia que não são todos os processadores da linha Ryzen 7, da linha Ryzen 5000, que tem suporte a PCI Express 4.0? Pois é, os 5700 e o 5700G não possuem suporte a PCI Express 4.0, o que é uma diferença bem importante, principalmente conforme vai envelhecendo a plataforma. Não é uma preocupação tão grande se a gente for pensar em relação a placas de vídeo. Hoje em dia, a maioria das placas de vídeo opera em PCI Express 4.0 x16, mas tem algumas placas de vídeo que operam em 4.0 X8, o que em PCI Express 4.0 não é problema, você não perde nenhuma performance. Mas quando você volta para PCI Express 3.0, significa que você está operando com metade da largura de banda. A largura de banda, para você entender, é como se fosse a largura de uma rodovia, ou seja, você tem menos faixas para a mesma quantidade de carros, o que gera um congestionamento ou uma lentidão. É a mesma coisa que você pode encontrar com o PCI Express 3.0 em placas que são X8 ou até menos. É que você tem menos pistas e os veículos ou a informação vai transitar numa velocidade menor e você pode perder performance ou deixar de ter a performance máxima que você teria com alguns modelos de placas de vídeo em algumas situações. No momento que eu gravo esse vídeo são só alguns modelos que tem disponíveis, mas como esse vídeo vai ficar aqui para sempre, espero eu, podem ter no futuro outras placas de vídeo e isso pode te limitar no futuro. Dito isso, você também não tem suporte ao armazenamento PCI Express 4.0, porque o processador não possui lanes PCI Express 4.0. Então, se você for colocar um NVMe, não adianta você gastar mais com 4.0 esperando a velocidade do 4.0, porque ela não vai existir. Não existe a comunicação com o processador. Ah, mas a placa-mãe tem suporte. Mas não faz diferença, porque existem as lanes, mas não existe um
suporte a essa tecnologia, como se estivesse lá, mas estivesse fechada, porque não tem a capacidade de funcionar. Essas são as principais diferenças, mas tem um outro que é bem importante, que tem se tornado cada vez mais relevante, que é o cache. O 5700X 3D tem só o dobro do cache do 5700, porque o 5700, calma, agora é uma informação sigilosa, não fica espalhando isso para todo mundo. O 5700 é só um 5700G com o gráfico integrado desativado. E agora? Pois é, tanto é que esse aqui é um 5700G e não é um 5700, porque a gente não tem um 5700 e nem faz diferença. Sabe como eu sei? Porque já foi testado. Inclusive, confere aí. Se você não confia em mim, dá uma olhada aí no que o Paper Eye australiano testou e olha a diferença de performance, que é nada. Inclusive, a oscilação de testes de um para o outro, a performance é exatamente a mesma. Então, como o 5700G não tem mais cache porque está ocupado o espaço físico com o gráfico integrado, o 5700 também não tem, porque ele é um 5700G com o gráfico integrado desativado. Então agora você sabe de onde veio o 5700. E é triste porque nas gerações anteriores os processadores sem o X ou sem o G eram só versões, por exemplo, do 5700X com TDP mais baixo, como é o caso do 5600. Então não confunda isso com o restante da linha, porque o 5600, por exemplo, ele não é um 5600G com gráfico integrado desativado, ele é um 5600X com clock e TDP mais baixo. Então olha a bagunça, a confusão que é. Fora isso, as especificações são bem parecidas, não tem o suporte a PCI Express 4.0, tem um cache menor. A diferença é que o 5700 tem um cooler box, o 5700X não tem. Inclusive o TDP dos dois processadores é a mesma coisa, 65 watts. Mas a gente tem uma diferença nos clocks, e curiosamente o 5700 tem um clock base maior do que o 5700X. E aí você faz pensar, será que isso não traz mais performance? É o que a gente vai descobrir nos testes. Eu testei os dois aqui em jogos e vou dizer para vocês qual que é a diferença entre eles. Nós testamos na nossa plataforma com uma X570 Aorus Master, 32 GB de memória Kingston Fury Renegade, rodando a 3.600 megatransfers por segundo. Para armazenamento é um Kingston Fury Renegade de 2 TB. Para refrigeração é um Water Cooler ML240L V2, a Cooler Master. A fonte é uma V850 Gold V2 e a placa de vídeo é uma RTX 4090. Calma, a gente sempre lembra que não precisa surtar. A 4090 é justamente para ser absurda, para a gente ter uma margem onde a placa de vídeo não é o limitador. Tenha em mente que dependendo da placa de vídeo que você escolher, ela vai limitar a performance dos dois processadores. Então você vai ter que se preocupar mais talvez com as mínimas do que com as médias. Mas ainda assim existe uma diferença entre eles. E nos testes aqui a gente rodou jogos em 1080p em configurações mais baixas, justamente para a gente ver o máximo de FPS que dá para extrair. Mas é um mix, tem alguns rodando em configurações mais altas, outros em configurações mais baixas. Eu sei que eu falei jogos, mas a gente vai começar por um teste de produtividade. Testamos aqui no Blender, né? E aqui o 5700X terminou em 3 minutos e 9 e o 5700 terminou em 3 minutos. Olha aí, o 5700X acabou perdendo, quem diria, né? Então aquele clock lá parece que fez uma diferença e esse cache, negócio de cache aí, parece que não ajudou em nada, né? Pelo menos aqui foram 8 segundos de diferença. Eu diria que não é tão relevante, mas pelo menos dá pra gente medir uma diferença entre eles. Partindo agora pro Cinebench, aqui o 5700X fez 5.069 no multi e o 5700 fez 5.370, então foi bem boa a performance do 5700 aqui. No Cinebench R20 em single, o 5700X fez 595 contra 581 do 5700. Então a gente tem uma vantagem aqui, né, no single pro 5700X, mesmo ele tendo um clock base mais baixo. Agora, finalmente partindo para os jogos em Alan Wake 2, a gente rodou aqui no modo PlayStation 5 qualidade, que é um preset criado pelo Digital Foundry para meio que imitar o modo do PlayStation 5. Aqui o 5700X fez média de 172 e mínima de 122. E o 5700 fez média de 137 e mínima de 97? É o quê? Pois é, e aí a gente vê que as especificações caem por terra quando o negócio são jogos. É uma diferença bem grande de cache, 16 MB de cache de diferença, mas ainda assim a gente tem uma diferença grande de performance, 137 para 130. Mas ainda assim a gente tem uma diferença bem grande de performance, 137 para 172 na média, e as mínimas então 122 para 97. Então mesmo que você tenha uma placa de vídeo que limite a 137 FPS, por exemplo, as mínimas, né, do 5700X ainda vão ser melhores. Partindo agora para Plague Tale Requiem, aqui o 5700X tem média de 148 e mínima de 108, contra uma média de 126 e mínima de 95 do 5700.
Ainda é uma boa performance dos dois processadores, mas logo a gente tá rodando também tudo no médio, né? Então não é exatamente esse o problema. Mas vocês conseguem ver aqui escalonando, né, a diferença de performance entre eles. Avatar Frontiers of Pandora, os Smurf gigante. Aqui a gente tem um preset médio em 1080p, 180 FPS para o 5700X de média, 121 de mínima, contra 158 de média e 107 de mínima do 5700. De novo, uma performance boa dos dois processadores, mas claramente ali uma diferença de 22 FPS na média, né? E a gente tem uma mínima, uma diferença um pouco menor, mas ainda assim mais estabilidade, ou pelo menos mais FPS do lado do 5700X. Call of Duty Modern Warfare 3, aqui um jogo mais competitivo, por assim dizer, num preset básico em 1080p, é claro que não é um preset competitivo e tal, mas só pra vocês terem uma ideia, o máximo que a gente consegue extrair de performance. O 5700X bateu 302 de média e 152 de mínima, enquanto que o 5700 fez 235 de média e 119 de mínima. Lembrando que no modo Warzone, quando você for colocar lá, ele provavelmente vai ter uma média menor, ou pelo menos alguns momentos de médias e mínimas menores, porque é um jogo um pouco mais complicado, né? Mais players e tudo mais, mas aqui a gente consegue ter uma boa simulação dos cenários, né? Em momentos onde a gente tem uma intensidade menor de conflito ou de players, 302 e depois em alguns momentos de queda 152, né? Então a mínima é bem importante aqui, e a mínima do 5700, ela não é ruim, mas é 120 contra 152, então você tem uma performance e uma mínima melhor no 5700X. Para quem joga mais competitivamente, isso faz diferença. Assim como em CS2, no CS2 o 5700X, média de 326 e mínima de 152, contra uma média de 264 e mínima de 142 do 5700. Então aqui a mínima não teve uma diferença muito grande, só 10 FPS, então a estabilidade nos dois é um pouco diferente, porque acaba oscilando mais no 5700X, ele consegue alguns momentos de alta, né, de uma performance mais alta, com 326 FPS de média, com 264, mas ele também tem umas quedas mais abruptas, ou pelo menos a diferença entre a média e a mínima é bem maior, né, vai lá pro 152 de mínima. Cyberpunk 2077, 139 de média pro 5700X, 98 de mínima, e 124 de média e 90 de mínima pro 5700. Aqui eu esperava que fosse um pouco pior o 5700, mas ele até que foi bem. Lembrando que a gente tá num preset médio, obviamente que você adicionando ali, né, mais presets de qualidade, você vai precisar um pouquinho mais de CPU. Então o CPU não é exatamente esse cálculo de é sempre a GPU, não, também tem um trabalho para o CPU, você vai estar adicionando mais filtros ali, então alguma coisa também vai acabar sobrando para o CPU. Spider-Man Remastered, aqui rodando com um preset alto em Full HD, o 5700X fez média de 133 e mínima de 94, quanto uma média de 119 e mínima de 83 do 5700. Então uma boa performance do 5700, uma diferença não tão grande assim, e Spider-Man também não é um jogo exatamente tão exigente. De novo, a gente não tá com Ray Tracing nem nada do tipo, mas a diferença de performance entre eles não é tão grande assim. Como em Starfield, aqui o 5700X fez média de 82 e mínima de 76. Nas mínimas, a diferença não foi tão grande, mas o 5700X já faz uma mínima de 68, e aí o 5700 faz mínima de 62, ou seja, nesses casos onde parece que não é tanta coisa assim, pode ser a diferença entre você rodar em 62 de mínima ou 68, o que ainda é acima do 60, mas você tá bem mais perto do 60, você tem uma margem menor pro jogo dar aquela queda de FPS. The Last of Us, aqui o 5700X fez média de 102 e mínima de 71, contra a média de 94 e mínima de 66 do 5700. A mesma coisa, a gente está mais distante dos 60 FPS de mínima no 5700X do que no 5700. E isso é importante, né? Porque é nos momentos de queda que você pode ter aquela instabilidade que vai desagradar o jogador, onde você vai sentir aquela lentidão. E é nesses momentos onde uma mínima faz mais diferença do que uma média. Não é tanta coisa, né? De 66 para 71, mas ainda assim está mais próximo do 60 do que o 71. Antes de passar para vocês aí a conclusão de performance, né, da média de performance, tem ainda o consumo, né? A gente testa o consumo aqui do sistema como um todo, não só do CPU. Mas rodando o Blender, que usa basicamente só CPU, o 5700X, o sistema consumiu ali um máximo de 155 watts, enquanto que com o 5700 um máximo de 170. É um pouco bizarro, né? Porque o TDP deles é a mesma coisa. E mesmo assim o 5700 acabou tendo uma eficiência um pouco menor. É claro que como a gente está usando um 5700G, wink, o 5700G pode ter um consumo total maior, porque ele ainda tem a GPU ativa, por mais que ela não esteja sendo usada, ela ainda está ativa, então isso pode influenciar talvez. Ou não, para isso a gente teria que testar o 5700, mas fica mais como referência aí, a diferença não é tão grande também, são 15 watts de diferença. Já em jogos, né, aí entrando a placa de vídeo na equação, o sistema com 5700X consumiu 310 e com o 5700, o 5700G 270, então mais eficiente nesse caso. E em relação à temperatura, de novo, a gente tá testando aqui um 5700G, né, mas para vocês terem uma referência, ficou aí 47 o pico máximo de temperatura do 5700X contra 54 do 5700G. Mas no fim das contas, qual dos dois compensa mais? Eu vi que o 5700 ele fica mais longe aí do 5700X, mas ele tá mais barato também.
também. E aí, compensa? A questão é quão mais barato ele tá. Para isso a gente pega aqui a média dos jogos, né? Nós testamos em 8 jogos, a média de performance do 5700X foi 176 FPS de média, 110 de mínima, enquanto que o 5700G fez uma média de 148 e mínima de 96. Você pega ali a mínima, né? A gente fez uma diferença aqui do cálculo da mínima, e o 5700X em relação ao 5700, ele tem uma diferença de performance na casa dos 19%. Então o 5700X está ali 19% à frente. Mas a diferença de preço entre os dois é só de 10%, o que significa que é muito mais vantagem você comprar um 5700X. Mas tenha em mente que essa é a diferença de preço no momento que eu gravo esse vídeo. Dependendo de quando você está assistindo, o 5700 pode estar muito mais barato, inclusive ele já custou bem mais barato. E aí, nesse caso, o 5700 era mais negócio. Se você não está buscando o FPS máximo, se você está buscando o melhor custo-benefício, o 5700 em alguns momentos pode ser o melhor custo-benefício. Mas no cenário, por exemplo, do dia de hoje que eu gravo o vídeo, o 5700X é muito mais negócio. Ele está custando só metade praticamente da diferença que ele tem de performance, ou seja, ele entrega quase o dobro cobrando a metade. Mas como que é isso, Robson? Se ele é mais caro, como é que ele entrega o dobro cobrando metade? É só você pensar que se você tá pagando aí, sei lá, R$1.000 por 100 FPS e você pagar 1.200 por 120 FPS, você continua pagando a mesma coisa pelo FPS. É mais dinheiro, mas você tá pagando praticamente R$1 por FPS ou R$10 por FPS para ter mais performance. E se você tá pagando, por exemplo, o processador tá entregando ali 1.200 FPS, mas tá custando 1.100, ou seja, você tá gastando menos pelo que você tá recebendo de FPS, ou seja, quanto mais você gasta, mais barato fica o FPS, o frame por real. Então, o 5700 e o 5700X, eles podem ter diferenças importantes em relação ao custo-benefício, dependendo do preço atual. Mas, não é só isso. Obviamente que se a gente for olhar só na performance, esse é o resumo. Os dois processadores são muito próximos à performance, em configurações e tudo mais. Mas lembra que eu falei que eles não são idênticos, e o 5700X ele tem mais cache. Vocês viram que em alguns momentos, principalmente em jogos, a diferença aparece. Se você vai usar eles para aplicações profissionais, o 5700 talvez seja um bom custo-benefício, ou talvez não. Por quê? O que acaba pegando no 5700 são as tecnologias que ele carrega, ou a falta delas. Ele não tem suporte a PCI Express 4.0, o que num primeiro momento pode não parecer muito importante, mas é bom lembrar que com a chegada da RTX 40, por exemplo, nós começamos a ver placas como uma 4060 rodando em PCI Express X8, o que significa que é um PCI Express 4.0 X8, o que significa que você não vai perder performance se você tiver um processador 4.0 ou uma plataforma como um todo 4.0, mas se você tiver numa plataforma 3.0 com uma placa de vídeo 4.0 X8, você vai estar trabalhando em PCI Express 3.0 X8, que é metade da largura de banda. E como a gente já falou, a largura de banda é a quantidade de informação que pode transitar pela via. PCI Express 3.0 teria metade da quantidade de vias para a mesma quantidade de informações, o que em alguns casos pode levar a queda de performance. Então você vai gastar numa placa de vídeo e basicamente não vai extrair tudo. Não tem o meme, eu paguei, eu quero usar 100%, você não vai pagar. Você vai pagar e não vai usar 100%. Também tem a questão do armazenamento. Então pode ser um bom custo-benefício, porque são 8 cores, 16 threads e tem uma aplicação, pelo menos em algumas aplicações profissionais tem uma performance igual o 5700X, mas ele não tem suporte a PCI Express 4.0, o que significa que você não vai ter o suporte para o armazenamento 4.0, que pode ser bem importante. Para placas de vídeo PCI Express 4.0 X16, você não deve ter diferença de performance, tá? Mesmo com PCI Express 3.0. E também, dependendo da combinação, você meio que vai jogar dinheiro fora. Não compensa você comprar uma placa B550 ou X570 para pôr um 5700 que é só PCI Express 3.0. A não ser que você vá pensar na longevidade e fazer um upgrade depois. Então fique atento, porque o 5700 ele foi uma grande sacanagem, na verdade, por parte da AMD, porque sempre existiu o histórico de o processador sem o X ou sem o G, ele ser só uma versão com TDP mais baixo do processador com um X. E agora, o que eles fizeram? Não, eles pegaram a APU e caparam a APU, ou seja, mataram o gráfico integrado, porque provavelmente veio com defeito, ou sei lá, para se livrar de estoque. Mexeram um pouquinho no clock, que a diferença de clock é só no clock base, é bem pequena. E aí eles venderam como um 5700, confundindo o pessoal que já estava acostumado a comprar o 5600, que é uma versão mais barata do 5600X e sempre, praticamente, né, sempre faz sentido comprar um 5600. Então fique esperto, é um processador até interessante, mas tem todas essas pegadinhas. E não fica claro, não está escrito na caixa isso. Quer dizer, até está escrito na caixa, mas ninguém vai se atentar à informação do PCI Express 3.0, da quantidade de cache, que é bem menor, metade do cache do 5700X, e como a gente viu com o 5700X 3D, o cache faz bastante diferença. E vocês, qual escolheram ou qual escolheriam? Vocês ainda assim iriam num 5700? Por quê? Quando você comprou, o que estava mais barato? O que estava compensando mais? O que vocês acharam desse movimento da AMD de mandar o 5700 aí no meio da galera? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e confere outros comparativos que tem por aí. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima!